Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao mini curso de projeto arquitetônico em BIM. Estamos no módulo 2, na aula 3. Então, a gente falou na aula 1 sobre a aplicação do BIM, né? Por que utilizar o BIM, né? Então a gente falou basicamente dos decretos. Na aula 2, a gente falou dos projetos arquitetônicos, né? Então a gente viu na prática desenvolvendo esses projetos. E a gente está na nossa aula 3, que é a compatibilização dos projetos, né? Então, eu vou falar um pouquinho da parte do IFC, né? O IFC, ele é um formato, né, que os profissionais trocam essas informações porque ele pode ser lido em todos os softwares, né, que tem esse reconhecimento de informação. Então, não é necessário que o profissional tenha aquele software em específico que foi desenvolvido o projeto. Ele pode ser um outro software de um outro fabricante, mas que faça a leitura desse documento. Isso fica fácil da troca de informação, porque alguns profissionais já estão habituados a trabalhar com algum software, então ele não precisa migrar para aquele que foi elaborado o projeto. Ele pode fazer a verificação dessas informações naquele software que ele já tem o domínio e ele sabe o que está por trás daquela tecnologia, né? Por exemplo, os projetos arquitetônicos são desenvolvidos no Revit e esse projeto é gerado em IFC para poder fazer compatibilização das informações e é passado por o software EBERIC ou TQS para fazer o projeto estrutural. Então, para fazer uma leitura, um dimensionamento, uma verificação da informação, entender a concepção da arquitetura, mas vou mostrar um pouquinho do fluxo desse projeto para a gente entender como funciona. Então, basicamente aqui a gente tem informação do IFC. Então, a gente tem um projeto arquitetônico que é desenvolvido por profissionais competentes, avaliando todos aqueles conceitos que a gente discutiu na aula anterior. Esses arquivos são gerados em IFC. Ele pode ser feito o quê? Uma análise de custo antes do empreendimento ser desenvolvido. Então entra naquela questão, se você quer fazer um estudo de viabilidade, então você pode desenvolver todo o teu projeto arquitetônico, né, num software que use a tecnologia BIM. E dessa leitura você pode gerar um arquivo em IFC para fazer a leitura de parte orçamentária, eficiência energética do seu empreendimento, né? Então você pode entender confortos térmicos e acústicos dentro daquilo, então você consegue fazer uma análise do seu empreendimento antes de desenvolver os outros projetos, né? Então o projeto arquitetônico é sempre o carro forte para você fazer a análise inicial, né? Seja um projeto conceitual, seja um estudo preliminar ou o projeto executivo, aquele que vai para a obra, né? Então a ideia é você fazer essa análise. E com a tecnologia BIM você pode trocar essas informações com outros softwares para fazer esse pré-dimensionamento ou dimensionamento de alguma informação, né? Que seja análise de eficiência térmica, por exemplo. Então você consegue trocar essas informações dentro de um arquivo IFC, porque todas essas informações que estão contidas ali naquele modelo tridimensional, elas são informações parametrizadas, são informações reais, né? Então você consegue fazer a leitura dessas informações que estão contidas naquele modelo para um outro software para fazer essa leitura, né? Então você tem esse fluxo, né? Então sai do projeto arquitetônico, né? Você pode fazer uma análise da eficiência do custo desse empreendimento para fazer um estudo de viabilidade. Você pode fazer a compatibilização das informações com os projetos complementares, né? Então, chega na fase, né? Então a gente pode considerar na fase 1 que você está fazendo essa análise conceitual ou um estudo de viabilidade do seu empreendimento na parte de projeto arquitetônico. Você transfere isso, depois que está validado, para a fase do quê? A fase 2 que a gente chama, que é a parte de compatibilização das informações, né? Então, você pode complementar essas informações com o quê? Com um projeto estrutural, né? Então você faz essa pré-compatibilização, aquela análise que você faz do quanto que você tem que ter entre forro, né? Então uma questão, por exemplo, você desenvolveu um empreendimento de 22 pavimentos, né? Só que a questão estrutural, você fez um estudo de viabilidade para usar concreto armado apenas. Só que as vigas ficaram muito altas, então isso atrapalhou a questão de aberturas de janelas, né? Então você ficou com uma abertura de janela menor do que você previa, então você precisou fazer algumas alterações no teu projeto arquitetônico e aumentar o pé direito. Só que você tem um cone aeronáutico que você tem que respeitar a altura máxima dessa edificação, então ela não pode ser mais que 22 pavimentos. Aí o que acontece? Você tem que usar outras tecnologias, né? Então você pode usar um concreto protendido, né? Então você reduz a altura dessas vigas, né? Então pode usar laje protendida para fazer a remoção de algumas vigas.
Então você tem essa eficiência, então você volta a fazer uma análise da viabilidade técnico-econômica, né? Então aí você volta a ter 2 pavimentos, então por isso que é necessário você fazer as compatibilizações das informações. Um outro exemplo, você previu um reservatório de uma determinada altura, só que quando você compatibilizou com um projeto de hidráulica, você viu que você precisava de um barrilete um pouco mais alto. De novo, você tem que fazer essa compatibilização com o projeto de estrutura, com o projeto arquitetônico, ver todas as interferências que terão nesse modelo tridimensional, né? Então sempre você está fazendo o quê? Fazendo compatibilização, validando. Isso pode acontecer desde um estudo preliminar até a fase de elaboração de um projeto executivo, para que todas aquelas informações sejam precisas, né? Então, nessa fase 2, a gente consegue fazer a compatibilização do arquitetônico com todos os complementares, né? Estrutura, elétrica, hidráulica, climatização, né? Então todas essas informações são envolvidas, né? A questão da infraestrutura, né? A topografia da região, ver qual que é a movimentação de terra que vai ser necessário para você desenvolver o teu empreendimento. E a fase 3 que a gente chama que é a fase de construção, né? Então é a validação do teu modelo, né? Então entra naquela fase que a gente conversou sobre o porquê desenvolver projetos em BIM, né? Então você está fazendo essa disseminação dessa informação, porém com um intuito maior, que é o quê? É que o teu empreendimento ele seja concebido na fase conceitual até o empreendimento já em operação. Então você tem o quê? Você projetou com um projeto arquitetônico, você fez a compatibilização com os complementares de engenharia, você fez a execução da obra, né? Então você já projetou analisando as etapas construtivas, você já fez a previsão do teu cronograma físico-financeiro da tua obra, né? Então você começou o teu empreendimento já com uma análise até a conclusão da tua obra, né? Então você fez um estudo de viabilidade considerando todos esses fatores, né? E sempre trocando essas informações nesse formato IFC. Até que você chegou no teu empreendimento, né? Concluiu ele dentro do planejado, né? Do teu previsto versus realizado, deu tudo ok. E ainda assim você tem o quê? Informações suficientes para você poder fazer o quê? Analisar o teu empreendimento depois dele já em operação, né? Manutenções preventivas, materiais que foram utilizados, né? No caso, você precisa fazer uma possível ampliação. Então você tem aquelas informações lá do modelo que foi feito, então você sabe verificar a estrutura, como que ela foi composta, né? Onde que tem os pilares, onde que estão as vigas, né? A questão do conforto térmico acústico, né? Então você consegue colocar um equipamento dentro da sua edificação já fazendo essa análise, né? Então por profissionais habilitados sempre, né? Para fazer essa verificação dessas informações. Mas hoje a gente tem edifícios smarts, né? Então que tem QR codes, né? Que você faz a leitura desse QR Code e tem essas informações contidas lá dentro, né? Então você consegue ver, verificar e poder fazer, ter uma ação em relação àquilo que você quer fazer de manutenção do empreendimento ou uma ampliação futura. Então esse aqui é um ciclo de vida que a gente pode chamar de um empreendimento com a troca da informação do IFC. Então basicamente é essa informação que a gente troca, né, entre os profissionais para ter essa interoperabilidade da informação. Porque o intuito disso é o quê? A redução de erro, né? Então, com os softwares tridimensionais que são parametrizados, né, que usa a tecnologia BIM, isso favorece o quê? Os profissionais, porque você tem mais tempo de análise, né? A tua produção ela aumenta. Só que mesmo que o período, né, de desenvolvimento do teu projeto ainda possa ser o mesmo, só que você tem ainda uma maior visibilidade para poder fazer o quê? Compatibilizações, achar o melhor custo-benefício da edificação, né? Por exemplo, você está fazendo um estudo de terraplanagem, né? Então você consegue viabilizar a questão de movimentação de terra entre corte e aterro, né? Então você consegue chegar no melhor custo-benefício, onde o que você cortou, você pode aproveitar em 100%. A gente da Auen, né, no nosso escritório de arquitetura e engenharia, a gente desenvolve isso, né? Então a gente estuda toda a questão de viabilidade do empreendimento que a gente vai desenvolver para a gente analisar o melhor aproveitamento, né? Então a engenharia e a arquitetura ela tem que se juntar para ela desenvolver essas informações. Independente se é o mesmo escritório que está desenvolvendo os projetos, você consegue trocar essa informação dentro de uma nuvem, né? Então você consegue fazer isso de forma simultânea, né? Então as alterações que ocorrem no seu arquivo, né?
essa outra pessoa que está desenvolvendo o projeto já vai receber essa informação para poder fazer a compatibilização dessas informações. Então, o modelo de informação ela tem que ser bem trocado, né? Então tem que ter um gerenciamento das partes interessadas e um gerenciamento dessas informações, para que você possa entender e amarrar todas essas informações para que seu empreendimento chegue lá na conclusão com o previsto e realizado correto, né? Então você fez todo um planejamento e respeitou esse ciclo de vida do teu empreendimento, né? Então essa seria a nossa análise para o projeto IFC. Então a gente viu essas informações do projeto IFC, né? O OpenBIM, né, que é aquilo que a gente falou, é um ambiente virtual, né, onde a gente pode trocar essas informações para ter essa colaboração entre os profissionais, né? Mesmo que seja de outro escritório, né? E com essa nova rotina que o país anda vivendo, né? E o mundo, né, de trabalhar remotamente. Então isso favorece a troca de informação. Então, para nós da arquitetura e engenharia, você acaba não tendo tanto impacto se os profissionais já trabalham com essa informação. Então isso acaba corroborando com essa forma de projetar em BIM, que é um decreto que a gente tem no país, né? Então isso só afirma, né, que a gente tem que trabalhar utilizando essas tecnologias, né? Então agora a gente vai ver um projeto compatibilizado que foi utilizada essa informação, né, essa interoperabilidade, né? Então esse é um projeto arquitetônico aqui enviado pela Braves, né, do Rogério, né? E a gente vai fazer uma análise dele, né? Então aqui é um modelo tridimensional, né, que a gente consegue ver, só que ele já está compatibilizado as informações, né? Então a gente vê que a estrutura está junta, né? Então a gente vai navegar aqui pelo modelo dele, então a gente vai ver essa questão de linhas aqui. Então você pode reparar que aqui dentro já tem a estrutura, né? Então esse modelo ele já foi transferido com aquelas informações do UFC que a gente falou, são informações verdadeiras, né? Então o modelo já está preenchido com essas informações. Então você consegue perceber essa análise aqui dentro desse modelo. Então a gente pode fechar aqui a questão dos pisos, né, a topografia, para a gente poder avaliar bem essa questão. Então aqui a gente já visualiza a questão, a gente tem a parte estrutural já envolvida aqui, né? Então você vê, né, você tem a fundação aqui, né, as sapatas, né, sapatas de divisa. Então aqui, você analisa como ele utilizou, como é uma fundação de divisa, ele não poderia recuar essa sapata aqui nessa direção, então ele recuou a fundação, né? Então ele analisou o projeto arquitetônico para fazer essa fundação recuada, né? Então ele faz essa compatibilização para evitar erro, né? Então ele poderia ter feito essa fundação aqui direto, às vezes ele no projeto em 2D é difícil fazer essa visualização. Então ele já analisou e viu que realmente não dá para fazer um pilar chegando direto na fundação. Então ele fez um pilar nascendo em viga, né? E ele fez uma viga de equilíbrio aqui, de transição, para poder fazer essa fundação da melhor forma possível. Então ele previu aqui a questão do reservatório, né? Então entra aquela história que a gente falou. Ele teve que ir com um projetista de hidráulica para ele poder avaliar qual que é a quantidade de água que vai ter nesse reservatório para colocar o peso, né, dessa água atuando em cima dessa laje, né? Então eu tenho que dissipar essa carga aqui. E como que eu vou dimensionar a armadura dessa laje? Porque ela vai ter um esforço maior do que as outras. Aqui, essa laje ela não está recebendo esforço diretamente do telhado, não tem nenhuma carga concentrada ou distribuída aqui, mas ele tem, aqui nessa laje, já tem uma carga distribuída. Então a gente consegue fazer a verificação desse modelo, né? Então a gente pode fechar aqui as portas, janelas, né? Guarda-corpo, corrimão, as informações que para a gente não é interessante para fazer análise do estrutural. Então, você consegue ver a compatibilização prévia de todas as informações aqui. Então, você analisou o teu projeto de forma precisa e necessária para poder desenvolver todo esse modelo, né? Então, o pessoal trabalha dessa forma hoje, atuando no mercado de trabalho, né? Então, isso favorece todo o desenvolvimento de um projeto de forma eficaz, né, e precisa, né? Então, você analisa todos os pontos da instalação para ver se não tem nenhum problema. Um exemplo aqui, né? Então, ele usou uma viga invertida aqui para utilizar o projeto arquitetônico, né? Então, ele não precisou fazer uma alteração do projeto arquitetônico aqui. Ele simplesmente fez o quê? Vamos ligar aqui essa parte da parede de novo. Você vê que tem uma platibanda aqui, né? Então, ele não precisou inverter
colocar uma viga aqui para atrapalhar, digamos, a questão da arquitetura. Ele simplesmente fez uma viga invertida, né? E isso acabou favorecendo a arquitetura e a engenharia ela atuou aqui, né? Então ele fez a viga invertida, então a parte de baixo da laje, né, tá chegando na parte inferior da viga, e isso tudo dimensionado conforme os padrões e as técnicas de engenharia, né? Então é um projeto simples, mas a gente consegue analisar muito bem essa questão da compatibilização. Eu vou mostrar para vocês um outro projeto para a gente fazer também uma análise dessa, só que daí com os projetos de estrutura hidráulica e elétrica. Aí a gente vê que tem alguns problemas que a gente pode visualizar e daí pode fazer a correção, né? Que a ideia da compatibilização não é que esteja 100% correto já no primeiro momento. Pode ser que ocorra algumas modificações ou algumas configurações de alturas, né? Então a gente vai ver isso agora nesse outro modelo.